Eu sempre fui apaixonada por leituras, né, na verdade isso é uma coisa que eu gosto muito, né. E segundo, eu no meu curso de superior, no caso, o curso que eu fiz de letras, né, eu tinha cadeiras de teatro, e daí é a minha outra paixão, né, eu tenho uma paixão, assim, enorme pelo teatro. Não sei se hoje eu não ingressaria nessa carreira aí, tá. Mas enfim, eu sempre trabalhei ao longo da minha vida com as crianças em sala de aula, né, porque eu sempre faz muito tempo que eu estou na educação, com isso, leituras e teatro. Sempre nas minhas aulas de língua portuguesa, tinha um momento, né, em que eu propunha para os alunos esse tipo de atividade. Então eu juntei, né, uma questão escolar, que é uma coisa que vocês precisavam muito, né, o pouco tempo que a gente tinha, porque a gente começou a trabalhar ali quase no segundo trimestre, né, e pensei em fazer esse projeto, assim, de levar o teatro, né, para a sala de aula, ou seja, sair daquela rede ali, né, daquela classe, daquele momento, para a gente fazer alguma coisa que fosse tanto útil para vocês como divertido, porque o teatro ele tem essa coisa da diversão, né, e tem muita aprendizagem no teatro, né, tem muita coisa que a gente pode ver, assim, no que as pessoas, os alunos no caso, né, podem se expor, porque nem todo mundo, né, é ator, ninguém pode cobrar isso dentro de uma sala de aula. Mas a gente pode ter outras coisas também que a gente pode avaliar dentro do espetáculo, né, teatral. E isso foi o que eu propus para vocês, assim, dessa forma. Uma vontade de vocês também, porque quando eu lancei a ideia, vocês toparam de imediato, né, e o amor que eu tenho por isso, né. E também tem a questão pedagógica, que eu acho que tem tudo a ver com a língua portuguesa e a literatura, principalmente, porque a proposta foi colocar, leituras, né, principalmente leituras da URGS, que eu coloquei para vocês, teve textos bem maçantes, né, vocês, no caso, escolheram um texto muito legal, e o melhor de tudo que vocês foram fantásticos, vocês adaptaram o texto, né, de uma maneira, assim, muito criativa, muito muito engraçada, e saiu tudo aquilo que foi lindo, né. Então, surge da essa ideia de fazer o teatro surge das minhas das minhas atividades, do que eu amo também, tá. E juntar tudo isso dentro da sala de aula é fantástico. E da maneira como a gente fez, né, de colocar para cada um, assim, um trabalho, muitos alunos achavam, por exemplo, que trabalhar com a iluminação ia ser fácil, né, e não é fácil. Não é fácil tu trabalhar com o figurino, não é fácil. Tu tem que fazer toda uma adaptação, cenário, se tu não tiver ligado ali no que né, no que está sendo apresentado, o no que o diretor propõe, tu fica perdido. Teve gente que achou que foi uma brincadeira, né, mas não foi, foi muito legal, assim, foi muito bonito e eu acho que isso é educação. Então assim, ó, no final, tudo foi maravilhoso, né, o final ali é que a apresentação em si, o espetáculo em si foi maravilhoso. Teve muitos problemas, né, não tantos problemas com a turma de vocês, que vocês foram exemplares, assim, sabe. Mas com relação claro, teve alguns colegas que ficavam circulando, que a gente sabe, né. Mas isso não vem ao caso, porque no final todo mundo conseguiu fazer perfeitamente. Com relação às obras, com relação aos textos, no caso, que foram escolhidos, eu tinha que agregar, né, eu não podia simplesmente, colocar um texto aleatório ou pedir que vocês escolhessem um texto, porque a gente está dentro da sala de aula, tá. E o meu objetivo maior era que vocês conhecessem as obras, né. Para quê? Para o vestibular, para o Enem, tanto é que teve, né, acho que foram 2 obras que caíram aquele ano no Enem ou no vestibular, eu não me recordo agora,
Mas foi importante, né, para isso. O objetivo maior era esse, conhecer as obras, tá? Porque não daria tempo para vocês lerem todos aqueles textos para o vestibular. E, na verdade, eu peguei aqueles textos para o vestibular da URGS, tá? Foi o vestibular da URGS. Teve muitos problemas, Caroline, assim, durante o mês, assim, mais de um mês, né? Primeiro teve problemas com a data do espetáculo, né? Foi mudado, acho que umas 3 vezes, assim, porque tinha mil e uma programação no instituto, né? Mas isso eu acho que não foi ruim, porque teve grupos que não estavam preparados, né? Então acabou acontecendo que teve mais tempo para se organizar. Claro, vocês que já tinham tudo organizado. Outras turmas, não sei se levaram mais na brincadeira ou se não gostam mesmo de teatro, porque tem tudo isso, né? Tem tudo o gostar, né? O querer, o ter um diretor realmente que puxasse os alunos, e isso tu estás de parabéns, né, Caroline? Porque tu é uma menina, assim, que, meu Deus, faz muito bem o teu papel como diretora. E fez, né? E acredito que tem que continuar fazendo. Então, teve turmas que não ficaram assim, sabe? Que foi muito confuso, que matavam tempo, que perdiam tempo até começar. E quando começavam, daí terminava, porque eram 2 períodos, eram nas minhas aulas, né, que eu fazia. Esses foram os problemas maiores, assim, essa falta de organização e de nunca ter feito um trabalho desta forma. E quando a gente faz teatro escolar, normalmente a gente divide a turma, cada grupo apresenta um espetáculo, né? Uma obra, uma sketch, alguma coisa assim. E assim não, foi uma turma inteira produzindo uma obra, né? Produzindo um espetáculo para apresentar. E aí, claro que a gente teve que dividir isso aí, era óbvio que a gente teria que dividir, porque nem todo mundo é ator, né? Ninguém consegue interagir, tem gente que não gosta. Então, eu não posso obrigar um aluno na sala de aula a ele gostar de uma coisa que ele não adianta, não gosta. Então, o que eu resolvi fazer? Dividir todo o trabalho, né? Pegar todo o esquema de uma peça de teatro e dividir para que cada um se encaixasse naquilo que gostaria de fazer. Que foi isso que a gente fez, né? A gente dividiu em sala de aula, vocês escolheram as obras naquelas que eu tinha passado para vocês, né? Então, as obras de vestibular, as obras que cairiam no vestibular da URGS, vocês escolheram e vocês também escolheram o que queriam fazer, né? O que vocês gostariam de fazer para apresentar para a escola, né? Isso seria o principal, então. E durante todo esse tempo que a gente ficou lá fazendo, né, ensaiando e tal, tivemos muitos problemas. Eu tive muitos problemas com as outras turmas, né? Muitos problemas. Mas foi o que eu disse para ti. No final, parece que tudo deu certo. E se tu perguntar para qualquer pessoa que estava fora daquilo ali, porque depois eu fiz uma avaliação com vocês, né? A gente fez uma avaliação, parece que aquilo ali não teve problema nenhum, né? Vocês não conseguiam visualizar o grande problema. Eu tive uma turma que na última semana mudou o texto, para te ter uma ideia. Mudou completamente o texto. E aí? Mas eles conseguiram apresentar, entendeu? Do jeito deles, conseguiram apresentar. Coisa que não poderia acontecer, entendeu? Não poderia acontecer. Mas ao final tudo deu certo. Graças a Deus. Quão importante é isso? Eu acho que isso é tudo. Isso é educação, entendeu? Isso é pedagógico para mim, no caso. Eu sou uma pessoa que eu te avalio na sala de aula. Não te avalio pela prova que tu tem, entendeu? Isso é importante, entendeu? Existem critérios de avaliação, existem coisas que a gente tem que fazer com o aluno, sim. A gente tem que dar conteúdo, a gente tem que passar conteúdo, no caso, a gente tem que avaliar, tem que fazer prova, a gente tem que ouvi-los, né? Porque a minha área é linguagem. Não é língua portuguesa, é linguagem. E linguagem, para mim, é tudo. Tu trabalha com a linguagem com o teu corpo. Tu expressa através do teu corpo a linguagem, né? O que tu quer falar. Às vezes o teu rosto demonstra tudo, tu não precisa falar nada, entendeu? Tu demonstra tudo que tu tá sentindo, tudo que tu quer. Então, para mim,
A língua portuguesa, ela eu sempre acho que é, porque lá no ensino fundamental, é, é comunicação e expressão, né? É assim que a gente chama. A gente se comunica e se expressa. Então, por isso que a gente não pode simplesmente colocar a língua portuguesa como conteúdos gramaticais. Isso não existe dentro da minha área. A minha área, ela é uma das mais completas que tem. Porque tu tem que falar, tu tem que ouvir, tu tem que escutar, né? E tu tem que te expressar. Então, o que a gente fez ali quando produziu a peça? A gente teve que ler. E quando eu disse para ti, quando eu disse para ti, não, para toda a turma, que todos deveriam ler a obra, por que todos lerem a obra? Para saber o que está acontecendo, para saber que ali naquele espaço onde estava tal personagem, tinha um ambiente a ser produzido, entendeu? Porque ali onde tinha uma pessoa que ia falar alguma coisa, tinha que ter uma expressão de corpo, entendeu? Não é simplesmente falar por falar, porque a gente não fala por falar. A gente fala com o corpo. A gente fala com aquilo que a gente expressa, no caso, no nosso rosto, as nossas mãos, né? Tanto é que tem professores que às vezes não falam nada e a gente sabe o que eles querem, né? Tem pessoas que são assim, nem só professores, mas as pessoas são assim. A gente começa a conhecer as pessoas através da expressão dela. Então, para mim, esse tipo de avaliação é a avaliação mais completa que existe. Tu consegue perceber aquele aluno que leu, aquele aluno que não leu, aquele aluno que sabe o que está fazendo, aquele aluno que está por fora porque não fez o que deveria ter feito, entendeu? Além de aprimorar outras coisas, né? Vocês, por exemplo, um aluno que faz teatro, ele vai ter muito mais desenvoltura numa banca de apresentação de trabalho, né, de graduação, ou de pós-graduação, ou de mestrado, ou de doutorado, ele vai ter muito mais desenvoltura para apresentar isso aí, porque a gente sabe, assim, quando uma pessoa, ela tem experiência de palco, que na verdade não é nem o palco, é experiência de expor o que tu está pensando, de expor aquilo que tu leu, porque tem gente que lê e decora. No teatro, os artistas, no caso, os atores, né? Eles leem e a maioria, se eles não tiver o texto na cabeça, não tiver gravado aquilo ali, eles vão se perder. Mas eles podem brincar com aquilo ali também, entendeu? Porque tu não precisa falar literalmente aquilo que tá lá. Tu fala a essência, se tu esqueceu, entendeu? Mas tu sabe que tu tem que falar tal coisa ali. Mas tu não precisa falar com aquelas palavras. E isso faz de ti um apresentador nato, porque o que vai acontecer em qualquer outro ambiente, em qualquer outra esfera, em qualquer outro tipo de atividade que tu tenha que expor, né, aquilo que tu está fazendo, tu vai tirar de letra. Então, o teatro ele é muito importante desde a educação infantil, sabe? É importante que os alunos façam isso. Eu proponho muito isso nas minhas aulas de língua portuguesa, principalmente no ensino fundamental, porque daí tu vai chegar lá no ensino médio que tu vai ter que realmente apresentar muita coisa, porque é assim as aulas de, né, no ensino médio, a apresentação de trabalho, tu vai tirar de letra aquilo ali. Então, a importância de ser, eu para mim, tanto é que a gente, o que valeu aquilo ali, né? Acho que valeu, eu não me recordo agora se valeu 50% ou 80%, eu não sei quanto valeu aquele último trimestre, mas foi uma nota com um peso muito maior do que a prova que a gente fez, entendeu? Eu tinha que fazer uma prova, lógico, daquilo que a gente trabalhou, mas ela valeu muito mais porque ali tu conseguiu realmente perceber o aluno, sabe? E tu sabe muito bem que teve alunos que não foram bem, né? Tu foi a diretora, a gente se reuniu, lembra que a gente se reuniu para fazer a avaliação? Porque a avaliação ela não foi feita só por mim, ela foi feita por mim e por ti, eu acho, né? Tinha mais alguém que estava junto, eu acho. Acho que tinha mais um colega, não, era eu e tu, né? E a gente conversou muito sobre aquilo que estava acontecendo, porque tinha coisas, eu coloquei critérios, lembra que eu coloquei alguns critérios que deveriam ser observados? Até porque sem critérios a gente fica assim, ah, foi bom, mas bom quanto? O que é o bom ali? Que tipo de avaliação nós estamos fazendo aquele bom? E para vocês perceberem isso, que uma avaliação, ela não é só dar uma nota, contar pontos e dar uma nota, né? Não é isso, né? É todo o processo anterior àquilo ali.